Por que os homens preferem as loiras, gente? Um rapaz lançou um vídeo no TikTok falando a opinião dele do porquê a grande maioria dos homens preferem mulheres loiras. Enfim, o vídeo dele bombou, saiu da bolha ali, ele conseguiu acessar, assim, ter acesso a bastante pessoas, muitas opiniões. E agora a gente vai se pôr aqui nesse canal a pensar. Por que os homens preferem as loiras? Todo homem prefere loira? O que acontece no Brasil que existe um culto ao loiro? Principalmente dos homens. Eu não vejo muita mulher falando, eu gosto de homem loiro, gosto de homem loiro. Tem muito. Mas por que existe a questão dos homens preferirem as loiras? Vamos ver a opinião dele? E vamos trazer a nossa também, o que acontece. Então bora começar? Olá, meninos e meninas! Hoje estamos aqui, sextou, gente. Então bora lá que a gente vai ver esse vídeo, porque sextou, gente. Porque os homens preferem as loiras. Existe filme, se eu não me engano, a Marilyn Monroe tem um filme, gente, que se chama Os Homens Preferem as Loiras, um negócio assim, eles preferem as loiras, um negócio assim. Então existe isso e a questão é por quê? Aqui no Brasil isso existe e também lá fora. Vamos entender um pouco, vamos dar nossas opiniões a partir da opinião desse TikToker que trouxe esse assunto, mas já avisando que polemizou. Teve muita gente que não concordou com a opinião dele. Então bora lá sem enrolação, vamos ver o vídeo? Eu simplesmente esqueci de falar, ó, se inscreve e aperta o sininho. Gente, segunda a sexta-feira, não esqueçam de se inscrever e apertar o sininho, que estamos aqui todos os dias, tá? Esqueci, gente, já tô na outra tela e esqueci de falar, tá? Esse daqui é o Senhor Amauri, @Senhor Amauri, quem quiser seguir, quem quiser acompanhar os conteúdos dele, ele é um influencer que tá postando ali todos os dias, muito conteúdo dele bombou e tá, eu acredito que muito bem assim pro universo também dos homens, mas vamos lá, e esse vídeo dele em especial, foi um vídeo ali que teve até influenciador grande reagindo, vamos ver aqui o que ele vai falar. As loiras. Vou explicar de uma forma bem simples e sem mimimi. Isso foi uma coisa que eu nunca entendi, mas conforme a gente vai crescendo, vai aprendendo, a gente encontra as respostas. Existe o pessoal do mimimi que fala um monte de asneira. Na verdade, eles nunca sabem de nada, né? E existem as pessoas que, assim como eu, gostam de estudar e entender o porquê das coisas. E para você conseguir entender, eu vou te explicar mais ou menos como funciona com o ouro e a prata. Por que as pessoas vão atrás mais do ouro do que da prata? Os dois não são preciosos? Sim, com certeza. E a resposta é o seguinte: na Terra existe menos ouro do que prata. Ou seja, tudo aquilo que é mais escasso é mais procurado. Então, trazendo para a realidade do Brasil, a maior parte da nossa população é feita de pretos e pardos. Tem poucas loiras. Então, se a maioria é igual, eu vou procurar o diferente. Por exemplo, teve uma vez que eu me apaixonei por uma morena maravilhosa. E adivinha o que aconteceu? Ela me trocou por um loiro, zóio azul. Por que isso aconteceu? Porque caras com o meu rosto, com a minha cor, tem um monte. Agora, um galeguinho é meio raro de você ver por aí. Só que, se estivesse no leste europeu, as coisas seriam diferentes. Por quê? Porque lá o jogo inverte. Lá só tem loira e loira. Ou seja, os morenos fazem sucesso. E como eu sei disso, eu já tenho várias namoradinhas no leste europeu. Inclusive um beijo para Slaviana Zelenkova. Vocês conseguiram entender a minha explicação? A Slavia Deixa a opinião de vocês nos comentários. A Slavia Zelenkova. Indo por essa linha de raciocínio, as pessoas gostam porque é escasso, então a gente vai numa linha de raciocínio que chega ao ponto lá da Suíça, da Irlanda, que é 90% branco, mas assim, é branco, que quando vem pro Brasil chama atenção, porque quem a gente chama de branco aqui não chega perto do branco de lá, então todos eles iriam gostar muito de negro, de pardo, e assim, muitos gostam, como ele mesmo disse, muitos gostam, o que tem da galera da Europa casando com brasileiro, o que você vê as pessoas casando, você vê bastante, viu, gente? Mas existe uma questão racial, então existe racismo também, então não é bem assim. O loiro, ele é muito mais aceito do que você chegar num país branco e garantir que o negro vai ser bem aceito. Calma aí, porque aqui é quase 100% do loiro ser aceito. Lá existe racismo, porque se fosse fácil assim, tava bom, mas não, vocês sabem que não é bem assim. Mas eles preferem morenas. Olha as músicas. Eles quem? Não, tem muito. Mas existe uma cultura do loiro. Eu acho que os caras preferem loira porque é mais difícil de conseguir. Sua teoria faz sentido. Mas eu acredito também que as loiras transmitem mais feminilidade. A menina é loira, tá? É fácil pra ela falar isso. Fragilidade, delicadeza, sensualidade e etc. Depende. Não. Aí eu acho que tá muito ligada à pessoa. Nem sempre, mas eu sei também que ela não tá generalizando. Eu prefiro o loiro. Um loirinho é a coisa mais linda, cê é louco. Nossa, gente, para. As meninas têm que parar com isso, porque se os caras estão falando que arrumar uma mulher loira é difícil, e eu digo pra vocês, difícil nada.
Porque o que tem de mulher pinta o cabelo de loiro? Um monte, gente. É descoloração. Ela faz descoloração. Homem não faz. É muito raro o homem pintar o cabelo, ficar loiro igual o Backstreet Boys, sabe? É muito raro. Normalmente eles fazem o quê? O nevou. Os homens, quando vai pintar o cabelo, faz o quê? Nevou no cabelo. É o máximo que a gente conseguiu do platinado, do loirinho. Então, cara, um loiro natural, um homem loiro natural, é mais raro ainda. Não vamos criar essas exigências. Estão aí falando, o dorama. A gente quer os quê? Os coreanos. Para. As coisas estão se tornando muito raras, meninas. Tem que o quê? Você tem que ser igual a Jojo Todinho, ó. Tô dando uma bolacha, não exclui ninguém. Não pode excluir ninguém, não. Você não exclui ninguém, né, Jojo? Não. Isso aqui eu tô ajudando, dou um biscoito, dou uma coisa. Estamos podendo escolher nesse nível. Eu acho que é preferência, mesmo não tem explicação. O cara gosta do que se sente atraído. Só que o que ele sente atração, e a mulher também, às vezes existe uma coisa alimentada, uma coisa que vai alimentando socialmente. Gente, a gente olha assim, eu vou até contar pra vocês. Eu assisti o documentário da Xuxa, documentário que lançou do Bial, foi até um documentário assim bem criticado. O pessoal criticou muito, que era um documentário que ficou lambendo a Xuxa o tempo inteiro, em vez de falar a verdade. O documentário do Globoplay. E, gente, eu fiquei constrangida com o comentário. Eu fiquei constrangida com o documentário, porque a forma que eles endeusavam o fato da Xuxa ser loira e bem branca, e aquela coisa quase que não é brasileiro, sabe? É uma coisa muito europeia. Mas aquilo ali era tão tratado como uma coisa que não sei o que até trouxe no documentário. Gente, se não é a época lamber esse estereótipo, a Xuxa não seria o que ela foi. Porque, assim, não dá pra negar. A ascensão dela, a aparência e a cor e os olhos e o cabelo foi muito levado em consideração. Eu assisti o show da Xuxa nos anos 80. Eu não era nascida, mas eu peguei para assistir. E vou falar, a Xuxa tinha uma desenvoltura. Ela era engraçada. É igual um programa gostoso. Não vou estar dizendo que ela não tem talento, mas muitas outras tinham. Mulheres de cor, mulheres morenas. A febre Xuxa foi tão grande, o estereótipo, que fizeram cópias. Eliana, Angélica. Precisava ali bater a Xuxa. Todo mundo loiro que não se assemelha. Aí vocês falam, Nicole, ou seja, é uma coisa que a gente traz ali, embute também na cabeça. Você tá entendendo? Isso aqui é bonito. E assim, não tem problema nenhum. Não tem problema, gente. Não tem problema, porque exclui muitas vezes a etnia predominante, né? Então, acho que o problema aí é assim, ó, a menina agora ela quer. Agora a moda é a seguinte, agora é o coreano. Agora é o coreano, tal. Mas assim, aí você tá aqui, ó. Aí você tá assim, ó, você tá na Bahia. Você tá na Bahia, num sol 50 graus. E aí você diz assim pra você, eu só fico com coreano. Aí a gente olha assim, entendeu? O problema é quando a gente ensina uma coisa social, dizendo, ó, isso aqui é bonito, tá? Isso aqui não é tão bonito, isso aqui que é bonito, só que aquilo ali que se diz que não é bonito é a grande maioria da população. E aí como é que eu vou arrumar um namorado? Como é que você vai arrumar uma namorada? Sendo que embutiu que uma coisa só é bonita. Não vou negar, é complicado. Falou tudo. Eu preferi sempre todas. Gente, outra coisa. Você pode ter a preferir. Gostei do Toledo. Toledo é dos meus. Não exclui ninguém. Sempre tá dando uma bolacha, um suco. Sempre tá dando uma bolacha. Não exclui ninguém, entendeu? Gente, eu gostei do Toledo. Normalmente os homens que eu me interessei, inclusive o Renan, assim, meu marido, cara, ó, loiro, moreno, careca, cabelo. Rei, ladrão, acabou. Polícia, capitão. Não tem essa. A vida é sua. Mas é um pouco assim, ó. Tem que ser igual o Toledo, ó. Sempre preferi o quê? Todas. Tem que ser o Martinho da Vila. Já tive mulheres. Não pode. Aqui no Brasil, gente, né? A gente tem que sempre incluir todo mundo, entendeu? As loiras acho que passam ar de elite. Tipo, eles casam com as loiras e traem elas com as morenas. Aí não, amiga, aí é toda uma teoria da conspiração, porque você é morena. Então, a loira se engrandece, a morena vai lá e... Não, mas no fim do dia, para, amiga. Mas sempre saem de mãos dadas com as loiras. Infelizmente, acho que é um pouco de racismo também. Sempre sai de mão dada com a loira? Mas com que homem você tá lidando? Então, a Sara aqui, ela convive num meio de homens que realmente só sai com mulher loira. Não topo conhecer uma mulher que não seja desse estilo. De jeito nenhum. Eu não convivo com homem assim, gente. Todos os homens que eu conheci no meu meio, é assim, gente, eu gosto de mulher, entendeu? Tem preferência legal, bonita também, mas eu gosto de mulher. Todos, gente. Se chegar... Eu já falei assim, pô... Vi às vezes namoradas do Renan, loira, morena, careca, cabeludo, rei. Gente, às vezes do Renan, gente, o Renan não exclui ninguém não, entendeu?
Todos os meninos que eu conheci, gosta de mulher. Tinha preferência? Tinha, mas não era muito sério não nisso. Isso porque o vídeo não quer entrar em questões raciais. Quando ele tá falando do mimimi, ele tá falando da galera que tem uma pegada, que vai falar da questão racial. E, gente, sim, existe. Porque eu já conversei com, assim, quando eu era da escola, tudo, até jovem, assim, de 20 e poucos anos, eu ouvia, prestem muita atenção. Eu sabia que muito rapaz preferia loira, acha a loira bonita, porque chama atenção. Conforme vai ficando um homem mais velho, ele vai abandonando essas coisas. Eu quero mulher que fique chamando atenção. Eu quero. Não. Você começa a descobrir que depois, na hora que você vai morar mesmo junto, realmente você quer uma pessoa atraente, que vocês dois tenham química, mas ela não precisa ser bonita para outras pessoas. Você começa a abrir mão disso, né? Então, não tem que arrumar uma loira que chama atenção. Chama atenção para quem? Para você, mas para quem, entendeu? Você não tá mais com esse foco. Mas uma coisa que eu ouvi com mais frequência. Um homem falando que não tinha muito interesse, ficava, mas não tinha muito interesse em mulheres negras, pele retinta. E então, falar que isso não existe uma questão racial por trás é ignorar que existe um fundo, sim. Se você convive entre homens, eu já vi muito menino, rapaz, que não queria muito se relacionar com pessoas de pele retinta. Então, existe. E essas mesmas pessoas é a que exalta o loiro. Então, falar que não existe um fundo racial e de racismo é negar que existe. Falar que tudo mimimi, entendeu? É que, na verdade, ele, por exemplo, ele pode gostar talvez de loira, mas também gosta de morena, negra. Não tem essa, entendeu? Não nego nada pra ninguém. Mas eu já ouvi muito isso, entendeu? Então, existe um fundo, sim. Existe um fundo, entendeu, gente? Ser loira não é fácil. Tem hora que eu prefiro ser morena. Mas eu, morena de cabelo preto, sinto muito comum. E acho que o loiro combina muito comigo. Mas morena também fico bonita. Que autoestima. Então, mas é que o loiro é muito difícil. Mas por que o loiro é difícil? Porque a maioria de nós que estão ficando loiras... Aqui, ó, um monte defendendo loira aqui, ó. Tudo loira. Um monte de loira aqui. Então, é porque normalmente seu cabelo não nasceu loiro. Ele nasceu, na verdade, escuro. E aí, para você deixar no loiro, tem que tomar muito cuidado. A gente sempre traz aqui casos de corte químico, de moças que foram ficando cada vez mais loiras. Por quê? Porque é um cabelo exaltado, né? E existe também a admiração pelo europeu. Existe essa questão da admiração pelo europeu. Lá dentro, no europeu, também existem a sua questão do loiro lá. Por exemplo, como eu falei para vocês, a Marilyn Monroe. Existe também a princesa Diana, quando ela veio, na época dela, ela tinha um loiro mais dourado ali. Teve também a sua admiração, mulheres que eram morenas ficando no loiro da princesa, porque então ela se tornou um ícone de beleza. E tem ícones loiros que vêm na própria Europa. E a gente vai seguir na onda deles também. Então, eles são fortes também. Existe admiração do europeu. Bom, enfim, nos comentários o pessoal levou muito de boa, sabe, gente? O pessoal, ok, preferência, tal, ok. Mas muitos influenciadores vieram à tona, não gostaram, viu? Eu não sei se a maioria já viu, que teve gente que reagiu ao vídeo dele meio que... não, porque existe racismo por trás, existe muito racismo e vocês não querem enxergar. Bom, enfim, debates. Então é isso, galera. Agora me conta a sua experiência quando você foi se relacionar, bater um papo com as pessoas em relação à preferência. Você sente que é tanta preferência assim com o loiro? Gente, eu sinto assim mais ou menos. Eu não sei se é o meio que eu convivi, que os homens eram bem assim desapegados, achava bonito, mas assim, topa de tudo, gosto mesmo de mulher. Eu não sei, eu acho que existem meios e meios de convivência. Eu vi um pouco de tudo, mas eu tenho também N questões que eu acho bonito nos homens, mas eu nunca tornei isso uma coisa muito séria para mim. Entendeu? Eu queria conhecer uma pessoa que tivesse química, eu e ele tivesse química, primeiramente, acho que a química é quase que tudo nesse início, e eu queria ter química com a pessoa e um bom relacionamento, então eu não ficava muito... como é que é a cor da pele, como é que é a cor do cabelo, como é que é a cor dos olhos, porque eu gosto assim. Não ficava muito, sabe? Eu queria ver primeiro se a gente tinha ali um encontro marcante, sabe? Às vezes você escolhe as pessoas por um padrão e chega lá, nem química tem. Gente, uma geladeira, bacana, maravilhoso. Um freezer. Muito bom, né? Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever, apertar o sininho e me dar a sua opinião aqui nos comentários. Como é que é essa questão de ter preferência? Vocês acham que é um assunto mais sério, que entra para uma questão racial? Ou vocês acham que pode se manter ali numa situação de apenas preferência? Gosto de ruivo, gosto de morena, gosto de mulheres negras e tintas, gosto de mulheres loiras. Né? Me diz. E homens também.
Como o rapaz mesmo disse, que largou ele pra ficar com o branquinho do olho azul. Vocês acham que as mulheres também têm... Vocês acham isso, tipo, existe realmente essa questão da preferência ou vocês acham que o negócio é mais underground? Me conta aqui que eu quero saber. Obrigado por terem assistido e beijo!